Motivação Duradoura Internacional, com Jorge Floriano, direto dos Estados Unidos. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Boa noite a todos. Mais um culto na nossa igreja virtual. E hoje é o penúltimo que nós estaremos fazendo via Zoom. Talvez os outros a gente vai fazer na igreja. E hoje nós temos um convidado especial. Eu chamo ele de Pastor Jorge Floriano. Ele está bem longe de nós, mas bem longe mesmo. Eu vou deixar que ele diga o lugar que ele está e quantos quilômetros tem daqui até lá. Mas eu já agradeço a presença de todos que estão aqui conosco. E ele disse que tinha uma prenda, tinha que pagar alguma coisa para que ele pudesse vir pregar. E a prenda era que a Darcila estivesse com a câmera aberta. E ela conseguiu abrir, viu, Jorge? Ela está com a câmera aberta. Então, Jorge, neste momento eu vou deixar contigo aí, tu te apresenta melhor para as pessoas aí, então, tá? Tem que abrir o teu som. Flavinho, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela gentileza, pela insistência, pela tua articulação. Parabéns, eu fico muito feliz que a gente possa estar falando para a igreja no Brasil. A gente tem feito alguns programas aí para o Brasil e eu fico muito feliz porque a gente pode abrir a palavra de Deus, a gente abre a palavra de Deus aqui em espanhol e em inglês, mas quando a gente abre a palavra na língua original da gente, é sempre mais agradável, a gente sente mais à vontade, a gente não tem todo o cuidado que a gente tem quando fala em inglês ou em espanhol. Então, eu fico muito feliz assim, de poder estar conversando com vocês. É um prazer, eu já estive aí na Igreja da Alvorada, na Igreja Central, né? Isso, já estivemos aí. Igreja Central. Eu já fiz uma semana de oração, acho que aí na Igreja Central, alguns anos atrás, e eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês. Mas eu te agradeço, Flavinho, a gentileza, o carinho de tu ter pagado a prenda. Darcila, minha amada, minha querida, te amo de coração sempre. Ela não gosta de falar, eu acho que ela está com o microfone fechado. Fechado, eu acho, né? Mas assim, a Darcila foi a pessoa que me deu... Eu falei para o Flavinho que eu gostaria muito de homenagear a Darcila, porque a Darcila foi a minha mãe na fé, ela que estudou a palavra de Deus comigo, ela que foi na minha casa, ela que me tratou com carinho, trouxe a palavra de Deus, me mostrou a disposição que devemos ter para o estudo da palavra de Deus. Então, eu fico muito feliz porque, sem dúvida nenhuma, o que nos trouxe até aqui foi a palavra de Deus, Flavinho. E os irmãos que estão aí, eu cumprimento todos os irmãos, e eu fico muito feliz de poder aí estar junto com vocês. E apenas para alguns, em particular, perguntaram onde é que nós estamos, o Flavinho agora fez essa pergunta também. Nós estamos aqui em Columbus, Ohio, estamos no norte dos Estados Unidos, nós estamos aqui na divisa com o Canadá, estamos aqui a 2 horas de Vancouver, no Canadá. É uma cidade muito fria, né, mas muito calorosa, com as pessoas são muito calorosas, e a gente está por aqui já há 7 anos. Nós ficamos 1 ano morando em Orlando, na Flórida, por alguns projetos que nós temos lá. E aí agora voltamos aqui para Columbus, Ohio. As nossas filhas estão aqui, eu tenho 2 filhas. Tenho 2 netas que nasceram aqui nos Estados Unidos, as 2 americanas. E tenho os meus 2 genros também. Então, toda a família está reunida aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem assim, o maior prazer de estar aqui juntos. E a gente faz todos os projetos que a gente tem juntos. E, naturalmente, a gente tem um compromisso com a igreja, né? Aí no Brasil, a nossa última igreja foi a Igreja Central de Porto Alegre. E aí, logo depois, então, nós fomos fazer o curso de Direito. Sou formado em Direito. E aí, logo depois, então, a gente veio para cá para continuar os nossos estudos. Mas o ministério continua presente, a gente está sempre junto com a igreja. Nós temos um canal, nós temos uma parte da nossa equipe está junto com vocês nessa live. Nós estamos gravando esta live, vai para o nosso canal, que nós temos um canal que nós transmitimos para 8 países,
entre eles os Estados Unidos, o Canadá, o México, a África. Então, é um programa internacional que é o MDI, Motivação Duradoura Internacional. Este é um canal que nós temos trabalhado com os brasileiros e trabalhado com outras línguas também, tanto o espanhol como o inglês também, com tradução simultânea. Então, a gente fica muito feliz de poder estar junto com vocês e poder abrir a palavra de Deus com liberdade. Esse é um momento de muita importância, a gente poder abrir a palavra de Deus com liberdade, porque as situações mundiais e as coisas que estão acontecendo, e nós que estamos aqui nos Estados Unidos, o tempo não vai permitir que eu conte assim várias coisas, mas existem uns movimentos muito, muito sérios que estão aí se articulando para que o cristianismo tenha uma solução de continuidade, ou seja, interrompa a sua incidência, a sua fortaleza, a sua maneira incisiva e audaciosa de pregar o evangelho, querendo naturalmente transformar o coração das pessoas pelo poder do Espírito Santo. Então, isso está assim com os dias contados por aquilo que nós temos visto aqui nos Estados Unidos, por aquilo que a gente tem visto no Canadá, tem visto no México, tem visto em outros países que nós, na Europa, e vários países que nós falamos na Europa. Então, na realidade, é um desafio muito grande e um privilégio de poder abrir a palavra com liberdade, ainda no momento que nós estamos vivendo. Dito isso, eu quero dizer para vocês, irmãos da Igreja da Alvorada, que, sem dúvida nenhuma, eu acredito que se eu pudesse dar um título para o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, eu não vou ser prolixo, mas quero ser muito pontual com vocês. Sonhos sonhados, realidades vividas. Por que esse título? A Darcila, que tá aí nos acompanhando, a Darcila sabe que esse título é um livro que o Dr. Galdino Nunes Vieira, que foi um médico muito renomado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele era da Igreja Central, seus familiares frequentam a Igreja Central, foram membros da nossa igreja lá na Igreja Central, e nos seus últimos dias, antes dele falecer, eu fui convidado pela família para estudar as lições da Escola Sabatina com ele. Eu tive o grande privilégio de conhecer o Dr. Galdino, um grande ícone da Igreja Adventista no Brasil, na área de saúde, e nós estudamos, eu recebi muitos conselhos do Dr. Galdino, muitas dicas para a vida, para o ministério, para o relacionamento com as pessoas. Então, isso marcou muito. E eu, de quando em quando eu tenho oportunidade, quando eu falo para o Brasil, eu tento trazer e coloco esse título, porque esse título ele é muito familiar para mim, mas, ao mesmo tempo, está inteiramente interligado com aquilo que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Dito isso, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, que é o seguinte: para nós entendermos o presente, nós temos que conhecer o passado, ou seja, nós temos que conhecer os nossos primeiros pais. Nós temos que saber de onde é que nós viemos, onde nós estávamos, onde eles estavam, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar com toda esta informação, com todo o conhecimento que nós temos, com toda a estrutura que Deus montou no plano de salvação, para levar a raça humana a se reencontrar, agora não unicamente espiritualmente falando, mas pessoalmente com Deus. Deus está preocupado, irmãos, Deus está preocupado em preparar um povo e ter um povo comprometido com as verdades do tempo presente. Não é apenas um simbolismo, não é apenas um clichê, não é apenas palavras ditas ao lento e ditas ao vento também, mas são palavras que realmente fazem diferença para a nossa vida. E quando a gente compreende como os nossos primeiros pais se comportaram diante da oportunidade de viver eternamente com Deus, nós vamos perceber que hoje nós somos frutos, nós somos resultados de uma grande tragédia. Isso não é falado, e muitas vezes as pessoas procuram macular, procuram esconder, procuram tirar a verdadeira lógica
Irmãos, nós somos produtos de uma tragédia. Nós somos resultados do pecado dos nossos primeiros pais, que vem numa decadência, que vem numa esteira tão significativa e tão importante, tão forte, que hoje você e eu, você aí no Brasil, e eu também aqui nos Estados Unidos, eu consigo ver nos resultados da sociedade que nós vivemos, no comportamento, nos relacionamentos das pessoas, pelas notícias que nós vemos, e por tudo aquilo que recebemos de informação, e nos próprios relacionamentos que nós temos, nós percebemos, irmãos, que a humanidade ela está perdendo a sensibilidade e perdendo a razão da existência e a importância da vida. Você é testemunha disso muito claramente, que eu estou falando. Eu não preciso aqui delinear e explicar detalhadamente o que isso significa para nós como cidadãos, como igreja, como pai, como mãe. Nós somos frutos de uma grande, grande tragédia. E aí, irmãos, eu quero convidar você que está me ouvindo a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, nessa noite, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, livro de Gênesis, no capítulo 3, livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai acompanhar comigo ali um momento trágico, um momento grave, um momento sério, em que os nossos primeiros pais se colocaram. Aqui no capítulo 3, o verso 7, eu leio na minha tradução, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ler esse texto, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos lendo um texto que é resultado da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O resultado claro, evidente, inenarrável, é um momento gravíssimo em que os nossos primeiros pais, agora, ali, nesse texto, nós encontramos um paliativo humano. Nós encontramos ali. Nós encontramos algo passageiro nesse texto. Nós encontramos ali, irmãos, a solução humana para os problemas. E nós encontramos ali o meu jeito de ser, de resolver as coisas. Ali, hoje, você e eu somos resultados desta ação, dessa atitude dos nossos primeiros pais, e essa herança genética e moral, ela veio numa desabalada carreira a cada milênio, desde que os nossos primeiros pais pecaram. Esta maneira, esse comportamento, ele vem de maneira incidente, causando várias atitudes e vários comportamentos relacionados a eu querer resolver os meus problemas. Porque aqui diz a palavra de Deus que eles estavam nus e coseram folhas de figueira. Eles não falaram nada para Deus. Eles não disseram para Deus que eles estavam enfrentando um problema. E nós, muitas vezes, mesmo como cristãos, nós temos esse tipo de atitude. Nós fugimos de Deus porque nós temos a consciência do erro, do pecado. Mas, irmãos, uma coisa muito importante é que no próprio capítulo 3, e aqui eu quero dizer uma coisa muito importante, abrindo um parênteses entre nós aqui, e dizer para você que, na realidade, do capítulo 3, o verso 7, ao capítulo 3, verso 15, nós não conseguimos fazer e calcular o tempo cronológico que aconteceu isso. Nós não sabemos calcular e não há como medir cronologicamente o que aconteceu, o tempo que teve agora de Adão e Eva tomar uma atitude agora para corrigir os seus próprios erros, e agora aqui no capítulo 3, o verso 15, Deus imediatamente, eu digo imediatamente porque Deus não perde tempo e Deus não deixa com que o pecado ele tome conta e crie um ambiente agora de maior distanciamento dele, da sua vontade. No capítulo 3, o verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então, significa que aqui nós estamos vendo que Deus ele toma, pela maneira como Adão e Eva se comportaram e a maneira como eles se afastaram de Deus para solucionar os seus problemas, Deus entra com a sua solução. Irmãos, ouça o que eu vou dizer para você, o recado que Deus tem para dar para você hoje. Para o seu pecado, para o meu pecado, assim como Deus fez com Adão e Eva, Deus faz comigo, com você, porque a raça humana, o tratamento que Deus teve com a raça humana, agora prefigurados em Adão e Eva, é o tratamento que ele tem comigo e com você. Imediatamente Deus vai ir a seu encontro, porque você e eu vamos fugir de Deus, e Deus vai ir ao seu encontro para dar a solução do seu problema. E aí, então, irmãos, neste quadro que nós encontramos aqui, é uma intervenção divina, é a decisão de Deus. Deus decidiu sem consultar a raça humana. Deus não decidiu agora consultando, perguntando para a raça humana se eles estavam com problema ou não. Deus só perguntou aonde estás, Adão. E Deus já tomou a decisão de agora solucionar. E aqui, irmãos, 100% da raça humana havia pecado. Adão e Eva era 100% da raça humana. Imagine, irmãos, um projeto de alguém que dá errado 100%. Deus é alguém, irmãos, tremendamente comprometido com aquilo que ele faz. Ele não desiste daquilo que ele faz. E aí, irmãos, Deus, agora, neste verso, no verso 15, ele altera a regra do jogo. Ele passa a dar agora o resultado e passa a dizer o que vai acontecer dentro da história. Um novo personagem entra nessa história, porque tinha apenas Adão e Eva, irmãos, e entra aqui o terceiro personagem, que é exatamente alguém que vai alterar a história da raça humana. Isso é importante. E agora, irmãos, uma coisa importante, existe, segundo o texto do verso 15 do capítulo 3, existe aqui uma luta a ser travada. Só que é o seguinte, irmãos, a luta que era para Adão e Eva travarem esta luta, Deus se coloca agora no lugar de Adão e Eva e vai travar a luta contra a serpente, contra Satanás, contra Lúcifer, se colocando no lugar de Adão e Eva. Irmãos, isso é misericórdia de Deus, isso é favor de Deus, isso é graça de Deus, porque agora Deus assume um problema que não era seu, porque Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. E aí, irmãos, esse verso 15 diz que haverá feridos. Só que alguém vai morrer definitivamente. Um vai ser ferido no calcanhar e o outro vai ser ferido na cabeça. E nós sabemos a história. E aí, irmãos, haverá um vitorioso. Alguém vai ser vitorioso. Aqui, irmãos, o que mais me impressiona, irmãos, por isso que nós temos que compreender a história da Bíblia, da raça humana em Adão e Eva, porque aqui no capítulo 3, verso 15, Deus já dá todo o panorama da vitória de Deus novamente, resgatando e colocando a raça humana numa nova condição de relacionamento com ele. Já lá no início, Deus não deixou se alastrar toda a estrutura do mal. Abro um parênteses novamente. Deus não vai permitir que na sua vida o mal tome conta, a não ser que você decida de maneira pessoal e que você decida agora por você mesmo a não querer o auxílio e a bênção e a graça de Deus. Aí é um problema diferente. Aí não é isso que nós estamos falando. Mas, irmãos, a palavra de Deus fala, aliás, a irmã Watt fala o seguinte, eu vou parafrasear esse pensamento dela, ela diz assim, que Satanás ele treme diante do mais frágil e débil cristão que se agarra, e em espanhol diz aferrar-se a Deus, ele se agarra a Deus de maneira contundente. Senhor, eu tenho fraquezas muito fortes no meu caráter. Eu posso estar falando nessa noite para alguém, para um irmão, para uma irmã, algum convidado que está aí junto conosco, que você tenha
uma fraqueza no seu caráter, uma fraqueza na sua vida. Eu não sei o que é. Mas Deus pediu que eu falasse isso para você. Aqui, Deus está dizendo para nós o seguinte, que ele é alguém que entra na guerra para fazer você um vitorioso. Adão e Eva, e vejam, irmãos, que aqui, no capítulo 13, verso 15, Adão e Eva estão quietinhos e Deus entrou na guerra por eles, já prefigurando e falando profeticamente o que iria acontecer. Mas, irmãos, olha só que magnífico no capítulo 13, verso 21, acompanhem comigo aí, no capítulo 13, verso 21, olha que maravilha. Irmãos, eu chego a me arrepiar de pensar. Capítulo 13, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me emociono de pensar que o meu Deus é um Deus que se compromete comigo, que se compromete com você. É um Deus que vem ao meu socorro. E uma coisa importante, irmãos, ali o texto está dizendo, está gritando para mim e para você, desesperadamente gritando o texto, alguém morreu. É o que o texto está dizendo, alguém morreu. Alguém teve que morrer. Então significa que se alguém teve que morrer, significa, irmãos, que Deus vestiu Adão e Eva, e se Deus vestiu Adão e Eva, irmãos, significa que a confecção, veja, irmãos, que coisa maravilhosa, a confecção foi feita no ateliê de Deus, foi feito com as mãos de Deus. Deus fez. Irmãos, para Deus fazer, Deus teve que agora ver e conhecia o tamanho de Adão e de Eva. Irmãos, esse detalhe ninguém fala. O tamanho de Adão e Eva, Deus fez uma vestimenta para o tamanho deles. E uma coisa interessante, irmãos, que a palavra de Deus não fala, mas é que agora quando Deus veste Adão, para Adão ser vestido, Deus teve que tocar em Adão. Irmãos, imagine Deus agora vestindo Adão e Eva, e ao Deus vestir, Deus dá um abraço em Adão e Eva. Vocês já imaginaram isso? Irmãos, a minha mente foi assim, eu digo, uau, mas que coisa magnífica, Deus vestiu. Você já foi em um alfaiate, uma costureira? Ela tem que medir, ela tem que, sabe, é uma coisa impressionante, é uma coisa muito importante para alguém que precisa de uma roupa segundo as suas medidas. E Deus fez a roupa segundo a medida de Adão e Eva. Abro um parênteses agora mais uma vez. Deus tem uma bênção sob medida para você, para te livrar do pecado. Deus tem a graça e o poder do céu e a proteção dos anjos para o tamanho da sua fragilidade, para o tamanho do seu pecado. Ele consegue agora medir a sua necessidade e consegue ir até você e consegue agora vestir você com a graça, misericórdia, poder e disposição para ser obediente a Deus. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus da Bíblia. Isso não é um Deus que eu estou montando e maquiando para você. É o Deus que você está vendo junto comigo na palavra de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, essa foi uma ação divina e não foi e não era agora uma solução passageira e um paliativo e uma solução humana. Isso daqui, irmãos, no capítulo 13, verso 21, é uma solução durável, permanente e eterna. O que Deus faz é sempre o melhor, é durável, é permanente. A bênção de Deus, ela não muda, Deus não muda. A bênção que Deus tem para você, mesmo que você possa ser e tenha sido em algum momento infiel a Deus, Deus não vai mudar com você. Porque Deus não... A atitude que Deus teve com Adão e Eva, irmãos, é o mesmo comportamento e atitude que ele tem conosco como seres humanos.
quando estamos em pecado. É a mesma coisa. E aí, irmãos, Deus nos toca como pecadores, mesmo quando nós estamos distantes. Mesmo quando você se afasta de Deus, mesmo quando você está distante de Deus. Deus não se afasta de você. Deus, ele não fica com... E você vai entender o que eu vou dizer. Deus não fica com nojo de você. Porque as pessoas, quando você comete um pecado, as pessoas se afastam e ficam com nojo de você. E é muito duro, e eu já vi isso no meu ministério, pessoas que cometeram faltas que causou uma tristeza muito grande para a igreja, para Deus. E para mim, como pastor, fiquei muito triste, porque eram líderes, eram pessoas lindas, maravilhosas, comprometidas com o evangelho, mas elas erraram, elas pecaram, elas caíram. E aí, irmãos, eu sempre falava para elas, Deus não está com nojo de você. E você vai ver no que eu vou falar aqui, que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. E aí, irmãos, no capítulo 3, a partir do verso 22, olha só o que acontece ali. A partir do verso 22 até o verso 24, diz assim, ó, o Senhor Deus, por isso o lançou, verso 22, aliás. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Guarda essa palavra eternamente, guarda essa palavra. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é uma atitude divina frente à desobediência de Adão e Eva. Deus não escondeu as consequências do pecado de Adão e Eva. E o afastar-se de Deus, que o resultado seria a perda condicional que eles tinham, porque eles não eram eternos, mas eles tinham a eternidade condicional, que enquanto eles permanecessem fiéis, obedientes, em comunhão com Deus, eles cresceriam na espiritualidade, cresceriam na perfeição e automaticamente viveriam cada vez mais na presença de Deus, por longo tempo, e eternamente poderiam viver diante de Deus. E aí, irmãos, uma coisa importante, se eles não podiam comer a da árvore da vida, significa que a eternidade está intimamente ligada à obediência. Aqueles que serão eternos só poderão ser eternos porque foram obedientes a Deus aqui nesse mundo. A eternidade não é franqueada para a desobediência. E uma coisa importante, irmãos, a desconfiança que agora surge e nasce a partir da desobediência de Adão faz com que Deus agora tenha que tomar uma atitude drástica relacionada a Adão e Eva, não permitindo, porque eles teriam a tendência de ir até a árvore da vida e quererem perpetuar agora o pecado que agora reinava no coração deles. E aí agora, irmãos, a comunhão com Deus ficou prejudicada. A distância entre Deus e a raça humana aumentou elasticamente. Foi algo assim extremamente grave a distância que houve entre Adão e Eva relacionada a Deus. E o caminho da árvore da vida teria que ser bloqueado diante de uma raça caída. E aí, irmãos, uma coisa importante, eles deixaram de ser espirituais e se tornaram seres carnais, seres agora escravos do pecado, seres ligados ao pecado, dependentes do pecado, vislumbrando o pecado em todas as suas ações.
Irmãos, não é diferente de nós. Nós estamos exatamente nesse barco hoje, só que, irmãos, com uma decadência extremamente grande, enorme, diante de nós. E aí, irmãos, eles não podiam mais ver a Deus. Eles tinham a eternidade condicional e eles perderam. E agora, irmãos, a humanidade ela se torna dividida, porque nasce Abel e Caim, e vocês conhecem a história, e aqui já está no capítulo 4, o verso 4, o verso 5, diz assim, capítulo 4, o verso 4 e o verso 5 do livro de Gênesis. Olha o que diz ali, irmãos. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, irmãos, neste momento, a humanidade se divide. E nesse momento que a humanidade se divide, irmãos, a gente percebe o seguinte, que o plano da redenção ele se desenvolve e não temos o tempo cronológico como tudo isso aconteceu, mas os atos de Deus para salvar, irmãos, eles foram ativos e rápidos. Deus é rápido, Deus é muito rápido e muito pontual em fazer com que os seus planos sejam cumpridos imediatamente quando o problema surge diante dele. E aí, irmãos, a natureza se perdeu, a natureza humana se perdeu. E aí a estratégia divina mais poderosa é que nós encontramos a estratégia divina para poderosa contra o pecado é o que nós encontramos em Eclesiastes. Abra comigo em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo 3, livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Olha só que texto, irmãos. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11. Olha o que diz lá. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Amém, glória a Deus por isso. E você vai entender, irmãos, porque na realidade é o seguinte, a ação de Deus para salvar, e como a raça humana agora havia desobedecido, e agora havia um outro líder, um novo líder da raça humana, até que Jesus viesse, como promessa lá do capítulo 3, do verso 15, nós encontramos, então, irmãos, Deus agora estrategicamente fazendo o seguinte, ele colocou, e você leu comigo lá, que Deus não permitiu que eles entrassem no Jardim do Éden mais, e agora para que eles não vivessem eternamente, para que a eternidade agora não fosse algo que o pecado pudesse ter como privilégio. E agora, irmãos, neste momento, o que o capítulo 3, o verso 11 diz? Que Deus tem uma ação fantástica e estratégica para salvar. Ele colocou dentro do coração humano a eternidade. Olha que sacada de Deus, irmãos. Significa o seguinte, que a questão de viver eternamente vai ser sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Significa que você e eu temos dentro de nós um espaço que é de Deus, que é somente de Deus, dentro do seu coração. Então, Satanás pode levar e nos esbofetear através do pecado, nos levar para o mais fundo do lixo da raça humana, pode nos levar, irmãos, ao mais profundo dos pecados da raça humana. Mas, irmãos, a eternidade estará ali dentro do coração humano. E a sacada que Deus fala é o seguinte, que se você e eu, como filhos de Deus, pela graça dele, sabendo de que todo ser humano tem um espaço dentro do seu coração que está a eternidade. E se você conseguir despertar essa eternidade, essa vontade de querer viver mais com a verdadeira vida que é Jesus, essa pessoa vai voltar-se para Deus, porque ela tem a eternidade dentro do seu coração. Irmãos, isso é magnífico demais. Significa que dentro de nós existe algo eterno. Irmãos,
eu fico impressionado com Deus, que Deus colocou dentro do meu coração algo eterno. Quer dizer, o pecado não permitiu que os nossos primeiros pais comessem do fruto da árvore da vida. Tudo bem. Mas só que Deus falou assim, só que não vai ficar assim. Eu vou colocar a eternidade no coração de vocês para que vocês tenham saudade de mim. Saudade de viver comigo para toda a eternidade. Para viver sempre comigo. Então, o encantamento de Deus está dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do seu coração. E aí, irmãos, uma coisa é a seguinte, isso significa que se Deus coloca a eternidade dentro do meu coração, do seu coração, é que Deus está dizendo o seguinte, eu quero que você viva mais. Por isso que Jesus falou assim, que vocês tenham vida e vida em abundância. Aí dá para sacar o que Jesus queria dizer. Significa, então, que essa vida limitada que eu tenho aqui, Deus está dizendo assim, tem mais, tem mais, tem mais, tem muito mais. Tem coisa melhor do que isso. E aí, a eternidade, ela é limitada. Quando nós temos ainda a indisposição de compreender a vontade de Deus para nós. Deus fez tudo para confundir o mal na nossa vida. Porque o mal vai bater em você. Quando você descobrir que Deus tem um plano para você, o mal vai tentar te destruir, o mal vai tentar te ludibriar, o mal vai tentar te colocar de costas para Deus. Ele vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Mas Deus vai dizer assim, não adianta. A eternidade está dentro do coração dele. É uma questão de tempo. Se ele decidir por mim, eu ainda vou salvá-lo, apesar de ele estar distante de mim. Irmãos, isso é magnífico demais. Isso é algo surreal para nós pensarmos no que Deus pode fazer. E aí, aqui você aperta os seus cintos, o que você vai ler comigo agora. Aperta os seus cintos, porque você vai ler algo comigo agora impressionante. Isaías, capítulo 6, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 9, Isaías, no capítulo 9, Isaías, capítulo 9, se vocês já acharam, Isaías, capítulo 9, o verso 6. Eu leio na minha tradução. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uau! É de arrepiar esse texto. Irmãos queridos, meus amados, quando a Bíblia fala um menino nos nasceu, um filho se nos deu, significa que aqui começa o cumprimento da profecia do capítulo 3, do verso 15 de Gênesis. Aqui Deus começa a desarmar e Deus começa agora a sair da palavra e ir para a prática. Porque todas as gerações, até chegar a esse momento, em Isaías, como profeta messiânico, havia só promessa e todo mundo esperava que na casa de algum judeu nascesse o Messias. Era a expectativa de todos que o Messias nascesse na família. Mas aqui, o menino nos nasceu, significa que o Deus do céu, o Deus da Bíblia, passa a experimentar a humanidade. E aqui, irmãos, aquilo que ele tocou lá em Adão, lá nos primeiros pais, quando ele tocou para vestir com vestimentas, todos esses anos, todos esses milênios, ele passou sem poder tocar na raça humana. E agora, eu quero dizer para você que agora Deus, mais uma vez,
Ele entra na história da raça humana, agora de maneira pessoal. Agora ele entra no problema. Ele estava de fora resolvendo um problema. Agora ele entra no problema para solucionar, agora não de fora para dentro, mas agora ele entra de dentro para fora. Ele se veste, agora é uma experiência humana. Um parênteses, eu quero dizer uma coisa para você, e eu vi isso aqui nos Estados Unidos, e eu fiquei assim, extremamente... Fiz algumas digressões e fui atrás, assim, para... Hoje, o ser humano, ele faz de tudo para querer ser Deus. E Deus fez de tudo para querer ser humano. Para querer ser um ser humano. Isso aí é por demais. Significa que Deus mostrou o valor que o ser humano tem. Irmãos, isso levanta o nosso moral, isso levanta a nossa maneira de ver a vida. Porque alguém, um Deus, ele entra na história da raça humana, e aqui o céu deu o que tinha de melhor. O céu deu o que tinha de melhor. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus tem o controle da raça humana porque ele nunca perdeu. Irmãos, Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu o controle da raça humana. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Você sabia disso? Apesar de eu estar falando para alguém que acha que Deus perdeu o controle e que você não tem o controle, nem Deus tem o controle da sua vida. Não é verdade isso. Isto é Satanás falando para você e enganando você. Deus está no controle da sua vida, sim. Ele entrou na história da raça humana, sim, para controlar todas as vidas e entrar de maneira poderosa, através do poder do Espírito Santo, na vida de todos os seres humanos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí, meus queridos irmãos, Deus se apresenta. Deus não é oculto. Deus não fica escondido, olhando a gente quando a gente erra. Deus fica mirando a gente para dar um castigo. Não é assim. Irmãos, isso tem que ser desarmado na nossa vida. E a nossa vida ela tem que entrar para um outro caminho, para uma outra visão, para outro nível de relacionamento com Deus. E aí, irmãos, maravilhoso conselheiro. Fantástico isso. No Salmo 32, o verso 8, diz assim, e esse é o texto que eu mais amo, o primeiro texto que eu conheci da palavra de Deus. Eu te ensinarei o caminho a seguir, pousei sobre ti os meus olhos. Salmo 32, o verso 8. Então significa maravilhoso conselheiro, significa, irmãos, que Deus é alguém que vai estar sempre dando dica para você. Isaías capítulo 30, o verso 21. Abra comigo aí. Isaías capítulo 30, o verso 21. Olha só o texto. Isaías capítulo 30, o verso 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? Você pode dizer amém aí, porque é amém, irmãos, é amém. Significa que Deus é maravilhoso conselheiro. É maravilhoso conselheiro. E ele fica dando dica para você o tempo todo. Filho, filha, é por aqui que você deve ir. Então, irmãos, eu acredito que Deus quer fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Flavinho, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tem até amanhã, se quiser. Só uma pergunta, qual é o fuso horário aí? O fuso horário aqui, nós estamos 1 hora atrás de vocês. Aqui vai ser 8 horas. Eu tô por ti. Quem quiser sair, vai sair, mas eu vou te dizer o seguinte, tem gente que está pedindo a gravação do teu sermão. Mas nós temos já o pessoal da nossa equipe que está gravando o sermão. Amém. Me manda depois, então. Tá, está sendo gravado. Vai para o nosso canal e depois eu mando o link para vocês. Mando o link para ti, Flavinho. Amém.
Tá bom? Tá bom. Tá, então, deixa eu continuar então aqui, Flavinho, para a gente ir já para a parte final do que nós estamos falando, é de que Jesus ele entra na história da raça humana como um maravilhoso conselheiro, e você viu que ele está dando dicas o tempo todo para a gente, mas ele é Deus forte. E agora aqui é aparentemente uma redundância falar de um Deus forte, né? Mas uma coisa maravilhosa é o seguinte: o pecado não é para fracos, é somente para os que estão distantes de Cristo. Então, o pecado não é para fracos. O pecado é para quem está distante de Cristo. Porque quanto mais eu estiver próximo de Cristo, mais eu vou perceber que Deus é forte na minha vida. Que Deus consegue me livrar do poder do pecado. Mas quanto mais eu me afasto de Cristo, mais Deus fica menor e não consegue ser forte para me livrar do pecado. Esse é o contexto real que a palavra de Deus está falando para nós. Pai da eternidade. Aqui, irmãos, aqui é algo magnífico para nós, porque aqui começa a fechar a conta de Deus no que diz respeito à eternidade condicional que havia sido dado para Adão e Eva. A eternidade que está dentro de você e de mim só pode ser despertada pelo Pai da eternidade. Então, significa o seguinte: no momento em que eu tenho um encontro com Jesus, no momento em que eu me relaciono com Jesus, Jesus desperta em mim o desejo de ser eterno, de viver eternamente. Então, o que acontece? Jesus é aquele que entrou na história para resgatar a necessidade e a vontade da raça humana de viver eternamente. Então, a vida, que é esse espaço entre o nascimento e a morte, que é a vida, significa que ela tem um espaço. Só que o que Deus propõe aqui é que ele entre na história de cada ser humano, ele possa fazer com que cada vida que tem um espaço de tempo que vive aqui nesse mundo após o pecado, que mesmo que essa pessoa morra, ela agora vai ser convidada a viver eternamente, porque ele aceitou o desafio de alguém que é eterno viver na sua vida, que é um espaço de tempo limitado aqui nesse mundo de pecado. Irmãos, isso é uma digressão, é uma viagem mental e espiritual que nós precisamos ter a cada dia e que a gente precisa compreender que não é de só menos importância a fé cristã. Por isso que existe uma guerra contra o cristianismo, uma guerra contra os cristãos e para matar os cristãos e para eliminar o poder do evangelho, porque o poder do evangelho é revolucionário. Ele muda a nossa concepção da vida. Ele muda, ele dá o sentido real da nossa vivência aqui neste mundo. E aí, irmãos, o príncipe da paz, que o capítulo 9, o verso 6 do livro de Isaías nos fala, que Deus não está de mal com a humanidade. Por isso que é chamado príncipe da paz. Por isso que ele veio fazer as pazes com a raça humana. Deus não está de mal com você e nem está de mal comigo. E isso é importante que eu quero dizer para você hoje. Deus não está de mal com você, mesmo que você esteja em pecado, que você tenha cometido algum pecado, que você tenha se afastado de Deus, Deus não está de mal com você. E diferente daquela história que quando alguém quer fazer as pazes com alguém, vai e levanta uma bandeira branca, com Deus não é assim, irmãos. Deus não levanta uma bandeira branca. Deus levanta uma bandeira ensanguentada, com o sangue de Jesus, apresentando, aqui está a prova de que eu não estou de mal com vocês. Irmãos, se Deus estivesse de mal conosco, com a raça humana, ele não teria feito a promessa em Gênesis capítulo 13, verso 15, e Jesus não teria vindo nascer como um menino e experimentar a vida e os problemas da raça humana. Isso é um sinal, e Satanás não quer que nós nos lembremos disso. E aí, irmãos, nós temos diante de nós, graças a Deus, uma morte substituta. Alguém
entrando no meu lugar e me substituindo. E aí eu fui militar, toda a minha família são de militares, e eu lembro que quando eu estava no Exército, nós tínhamos o treinamento de tiro, e a coisa mais horrível é alguém ficar na linha de tiro de alguém. Você está diante do alvo de alguém. E o mais interessante, irmãos, é que Satanás, ele deu a alça de mira, o tiro certeiro, ele deu em Adão e Eva, para acabar com a raça humana. Só que esse tiro, que era definitivo para acabar com a raça humana, Jesus entrou na frente e recebeu o tiro pela raça humana, que é a morte na cruz do Calvário. Irmãos, isso é gravíssimo demais para nós. E aí, eu tenho um pensamento do Espírito de Profecia que eu quero ler para os irmãos aqui nessa noite, que diz assim, olha esse pensamento do irmão White no livro Conselhos para a Igreja, no capítulo 63. O fim está próximo. A volta de Cristo ao nosso mundo ocorrerá dentro de pouco tempo. Seja esta a ênfase de cada mensagem. A importância da devoção pessoal. Se a oração particular e a leitura das Escrituras forem negligenciadas hoje, amanhã elas poderão ser omitidas com menos protestos da consciência. Haverá uma longa lista de omissões, tudo por causa de um único grão semeado no solo do coração. Por outro lado, todo do raio de luz acariciado proporcionará uma colheita de luz. A tentação, uma vez resistida, dará poder para resistir mais firmemente a segunda vez. Toda nova vitória ganha sobre o próprio eu aplanará o caminho para mais elevados e mais nobres triunfos. Toda vitória é uma semente semeada para a vida eterna. Irmãos, significa que a obediência às nossas vitórias, pequenas vitórias que nós temos na nossa vida cristã, nos levam para as próximas vitórias. Lembrem-se que Davi, para vencer o gigante Golias, ele matou um leão, ele matou um urso e depois foi enfrentar ao gigante Golias. Ele fez um estágio até chegar a Golias. E uma coisa interessante, Davi matou Golias. Se você for na Bíblia, você vai perceber que os irmãos de Golias se voltaram contra Davi. E Davi lutou com outros gigantes, diz a Bíblia. Não foi somente com Golias que Davi lutou. Davi lutou com outros gigantes. Significa, meus irmãos, meus queridos, que se você vencer um gigante hoje, você pode ter certeza que Satanás vai apresentar outros gigantes, mas Jesus vai estar junto com você para derrubar esses gigantes. E, finalmente, irmãos, eu quero ir encerrando, apresentar para você e ler um dos últimos textos, que está em 2 Crônicas, no capítulo 29, 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 29, o verso 7. 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 Olha o que diz ali, irmãos. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. O que significa esse texto para nós hoje? Pórtico na Bíblia, irmãos, é a igreja. Porque lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim, não deixemos-nos de congregar como é costumes de alguns, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Então, nós não devemos, irmãos, com toda essa questão de pandemia,
a igreja virtual, você tem que estar presente. Onde a palavra de Deus está sendo trazida, você deve estar ali. Você tem que ouvir a mensagem, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Lâmpadas, apagaram as lâmpadas. Lâmpada na Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Lá no Salmo 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, significa que a Bíblia ilumina os meus caminhos. E depois, incenso, não queimar o incenso. Incenso na Bíblia, irmãos, é oração. O povo de Israel não estava mais orando, eles perderam o conceito da importância da oração. E aí, não oferecer holocaustos. Holocaustos, irmãos, na Bíblia, significa não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Dito isso, irmãos, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que as gerações que já antecederam a cada um de nós nos deixaram um legado da palavra de Deus que pode nos levar e que pode sedimentar o nosso caminho para a salvação. Nós não temos dúvidas hoje de que a palavra de Deus ela é verdadeira, de que ela é significativa e que ela pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mas se ela não fizer diferença na minha vida, não adianta eu querer que a Bíblia faça a diferença na vida das outras pessoas. Eu tenho que ter a experiência. E aí, irmãos, o capítulo 6 do livro de Efésios, ele fala sobre a armadura que o cristão deve ter. Eu tenho aqui comigo, vou mostrar para você, eu tenho aqui um capacete que é usado pelos jogadores e pelas pessoas que naturalmente jogam, né, o futebol americano. Então, o futebol americano, a pessoa tem que usar um capacete como esse. Esse capacete aqui, eu ganhei de uma pessoa, de um amigo, de um americano, e ele também ganhou de um famoso jogador americano. Não vou dizer o nome, não interessa, não é essa a coisa mais importante. Mas, irmãos, se você ver, não sei se você vai conseguir ver, o capacete dentro dele, dentro do capacete, tem proteções muito grandes dentro do capacete. A pessoa que vai agora para esse esporte, ele tem que estar muito bem protegido. E aqui, se ele tiver algum problema com o capacete, é que você não vai conseguir ver daí, mas esse capacete está com várias arranhaduras muito fortes, muito profundas, porque ele teve impactos muito grandes, mas ele ganhou vários jogos com esse capacete. Esse capacete é muito famoso. E eu tive a oportunidade de ganhar esse capacete aqui nos Estados Unidos. Por que eu estou mostrando esse capacete para você? Porque, na realidade, é o seguinte, na guerra que você e eu estamos, nós precisamos colocar o capacete da salvação. Nós precisamos proteger a nossa mente e ter a salvação constantemente aqui presente. Eu preciso me colocar nas mãos de Deus. Eu preciso me colocar nas mãos de Jesus. A salvação é real para mim. Jesus quer me salvar. O céu não está distante de mim. Irmãos, a salvação tem que estar o tempo todo presente na minha vida, em todos os meus atos, meu comportamento, as minhas relações, as minhas decisões. Tudo a salvação tem que fazer parte. E aí, irmãos, finalmente, Hebreus, eu leio o último texto agora com os irmãos. Hebreus, no capítulo 13, o verso 8. Último texto dessa noite, Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Olha que texto magnífico, irmãos. Eu amo esse texto. Hebreus, capítulo 13, o verso 8. Hebreus 13, o verso 8. Olha o que diz a minha tradução. Hebreus 13, o verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será eternamente.
Isso significa, irmãos, que Jesus é um nome sobre todos os outros nomes. Significa que o Jesus de ontem, na sua vida e na minha vida, é o Jesus da justificação, o Jesus do perdão na sua vida e na minha vida. É as raízes do cristianismo, irmãos. É o Jesus de ontem. É o Jesus que me aceitou ontem, quando eu não era ninguém e me perdoou. Isso significa a justificação dos meus pecados. Eu fui perdoado por Deus, por Jesus. Hoje, o Jesus de hoje é o Jesus da santificação. É o Jesus que caminha comigo. É o Jesus que faz com que a minha vida tenha sentido, que eu possa entender que ele continua me perdoando a cada dia e me aceitando, apesar dos meus equívocos e das minhas desobediências. E o Jesus para sempre, irmãos, é o Jesus da eternidade. O Jesus que faz eu retornar ao sonho de Deus, que faz eu retornar às raízes do relacionamento de Adão e Eva no passado e faz com que eu possa agora entender que a salvação não está distante de mim a partir de hoje. Irmãos, eu desejo para você que o reino de Deus ele possa ser algo real na sua vida e na minha vida também. Que a gente consiga perceber que Deus, ele é um Deus que se envolve nos meus problemas. E ele estará com você já no seu amanhã. O seu amanhã já está preparado para você. É só você acreditar que Deus terá algumas surpresas para você nessa semana. Eu penso assim todos os dias. E Deus tem me surpreendido. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Aqui o tempo não vai permitir. Eu estar aqui nos Estados Unidos, irmãos, é o maior milagre do mundo. Qualquer outra pessoa poderia, quem sabe, tentar, mas na condição que Deus nos trouxe trazer toda a minha família, estar aqui, e os privilégios que temos aqui, realmente o plano de Deus é magnífico. E Deus tem um plano para você, ele vai revelar e ele vai mostrar para você. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Foi um privilégio estar junto com vocês mais uma vez, depois de tantos anos, poder abrir a palavra de Deus para o meu povo, para o meu país. Eu louvo a Deus por isso. Foi um prazer estarmos juntos. O prazer foi nosso, com certeza. Tu pode encerrar para nós com uma oração? Claro, com certeza, com certeza. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos imensamente por tua maneira de nos tratar, pelo teu carinho, pelos teus cuidados paternais. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor colocou dentro do nosso coração a eternidade, essa vontade de viver intensamente, calorosamente, ligado a Ti a cada dia. Queres aceitar os teus filhos que estão nessa live, queres aceitar, querido Deus, o teu povo. E, por favor, querido Deus, não desista de nós. Cria no nosso interior e também no nosso exterior um ambiente favorável para a atuação do poder do Espírito Santo. Que possamos, querido Deus, nos converter e sermos convertidos a Ti. Aceita a cada um dos irmãos que aqui estão, que abençoe os lares aqui representados, que nunca falte o pão de cada dia, a saúde, a paz, a harmonia e a presença do Senhor Jesus como nosso Salvador. Dá-nos uma semana muito feliz. Muito obrigado por tudo. Nós louvamos agradecidos por Jesus. Amém. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais
paz, se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fluiremos a paz, se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Motivação Duradoura Internacional, com Jorge Floriano, direto dos Estados Unidos. Deixe seu like e inscreva-se no canal.